Bem, ouvintes da Rádio Baruch, do portal baruchnews.com, a cantora, compositora, atriz e palhaça Aline Machado acaba de lançar o videoclipe da música Cobertor de Orelha em seu canal oficial no YouTube. A canção está disponível em todas as plataformas de streaming. E com cerca já de mais de 30 mil visualizações no YouTube, o clipe foi gravado, num parque de diversões. E a Aline vai contar sobre essa produção, tá. Então a gente não vai aqui se antecipar, porque a gente agora vai falar com a Aline, que está na nossa escuta. Aline, bem-vinda a Baruch, tudo bom? Tudo bem, Dafrânio, obrigado pelo convite, obrigada, Baruch, é uma honra estar aqui. O prazer é nosso, viu, Aline? Seja sempre bem-vinda aqui nesse canal, nesse espaço para a gente conversar, dialogar sobre educação, sobre cultura. Bem, você é cantora, compositora, palhaça também, a gente vai estar falando um pouquinho de todas essas suas atividades, né, de todas as suas expertises, mas eu gostaria de começar conhecendo um pouquinho da Aline Machado, né, o ouvinte da Baruch tem essa curiosidade. Como é que começou a tua relação com esse mundo das artes? Com a música, com a questão de ser compositora, com a palhaçaria, como é que é? Como é que foi a tua infância, a relação com seus pais? Bom, vindo bem da infância mesmo, né, as pessoas sempre me perguntam, ai, você já sonhava em ser artista, sonhava em ser cantora? E não, eu quando criança nem pensava nessa possibilidade, né, a minha família não tinha essa instrução, não tinha nem acesso à cultura, então isso nem era uma opção, nem era algo que eu falava, não vou conseguir, era uma coisa, sabe, quando a gente nem pensa nessa possibilidade, Sim. eu pensava assim, eu quero ser, quando eu crescer, uma coisa que eu achava o máximo, eu quero ser recepcionista, andar com aquele cabelo arrumado, eu achava lindo aquilo, uma época até fui recepcionista, realizei esse sonho, aí eu falei, opa, não Não é é bem isso, isso não, não é bem isso que eu quero, né. não é isso. E aí teve uma vez que o meu tio, que é meu padrinho também, uma vez ele me deu um violão usado, que o filho dele deu para o filho dele tocar na igreja. Aí o filho não se empenhou muito, ficou com aquele violão parado. Aí ele chegou um dia na minha casa, eu tinha 13 anos. Ele, tô com um violão aqui, os meninos não estão tocando, você não quer para você? Aí, se você quiser, você fica. E quando eu voltar aqui para te visitar, eu quero te ver tocando. Aquilo me deu uma coisa. Eu falei, meu Deus, meu padrinho vai voltar e eu vou fazer essa desfeita? Não, vou ter que aprender. E aí eu fui estudar violão na igreja, né, a igreja que eu frequentava do bairro, né? E fui aprendendo algumas notas. Tinha muita dificuldade. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade, Afrânio, para Sim. afinar o violão. Não conseguia assimilar, o ouvido não conseguia assimilar ainda essa diferença de afinação. Aí eu sofria muito assim com isso. E aí eu lembro um dia que o professor falou assim: quem conseguir quem conseguir cantar e tocar a música na prova vai ganhar um ponto a mais. E aí, uma coisa que caía na prova era a afinação. Aí eu calculei, eu falei, bom, como eu tenho dificuldade para afinar o violão, eu já sei que esse ponto eu vou perder. Então eu vou tentar ganhar um cantando. E foi assim que eu descobri que eu cantava, que eu era capaz de cantar. Foi porque eu queria um ponto a mais na aula de violão. E aí, a partir daí, comecei a desenvolver isso, e muito por reprodução, né? Que eu acho que muitas vezes é comum. Então, a gente escuta aquela referência, começa a tentar reproduzir. E aí, bem nessa época, então isso foi com uns 13 anos. Aí, logo na sequência, com uns 14, 15 anos, foi a chegada do forró pé de serra, assim, em São Paulo, que entrou aquela nomenclatura do forró universitário. É. E aí, até então, eu não tinha muita opinião formada quanto a gostos musicais, não tinha muito esse lugar, né? Tava ali descobrindo na adolescência. Tava me descobrindo o que eu gostava. Enfim, meu pai é nordestino, então eu tenho essa ascendência nordestina, ouvia muito forró, então já tinha esse lugar afetivo do forró, de ouvir Luiz Gonzaga, Alceu Valença, Elba Ramalho, já tinha esse lugar afetivo.
E aí, quando veio nesse lugar de forró universitário, toda aquela juventude em São Paulo, frequentando esses espaços de forró, foi um lugar que me cativou muito. Então, eu lembro que nessa época, algumas amigas, né, do pouquinho que minha mãe já deixava eu sair assim, ai, vai ter uma festa ou vai ter o forró, onde a gente pode ir? No forró. Ai, vai ter, sei lá, um samba e um forró. Quero ir no forró. E aí começou esse amor pelo forró. E eu comecei a minha jornada artística cantando forró. Então eu cantava forró e na época eu tenho 1,65 m, tenho 50 quilos, eu sempre fui assim pequenininha. E naquela época não tinha muito estudo vocal ainda, e eu tinha um grave muito potente. Então era uma coisa forte, assim, quando eu chegava nos espaços, que as pessoas me olhavam. Sabe quando você olha para a estrutura do corpo da pessoa, você não assimila a voz? Então eu chegava toda pequenininha, você imagina aquela voz aguda. E aí eu cantava aquele vozeirão, aquele contralto forte. Então era uma coisa meio impressionante, assim. Aí depois eu fui estudando, fui descobrindo os meus agudos, valorizando, e hoje consigo brincar, né, em diversas regiões. Mas aí teve toda essa trajetória, aí Legal. fui estudando, e depois fui conhecer o teatro e o circo. E aí, Afrânio, aí o mundo se abriu completamente, que aí eu fui descobrindo outros lugares da música, né? Para além Sim. do palco convencional, essa música cênica que eu falo, esse canto mais expressivo. É isso. Aí hoje eu vivo tudo isso junto misturado, uma loucura. Bacana. Você é natural da onde, Aline? Eu sou de São Bernardo São do Campo, Bernardo. São Paulo. E os seus pais, nordestino, como você falou, seu pai? O meu pai é do Ceará, toda a família dele é do Ceará. A minha mãe nasceu no interior de São Paulo, que é pela região de Havaiandava, Penápolis, essa região. A minha avó materna é de Alagoas. Então, das duas partes, tem essa ascendência nordestina, né? Essa ligação muito forte. Você falou da voz, né, e o rádio tem muito disso, né, você sabe que o rádio ele tem essa questão do imaginário das pessoas, né, ouvir uma voz e criar em cima daquela voz todo o imaginário. Você falando eu percebi muito, às vezes a pessoa ouve uma voz e quando vê a pessoa é completamente diferente daquilo que ela criou, que ela imaginou. Bem, Aline, e aí nessa trajetória toda você enveredou pelo teatro, o circo, e aí você se tornou uma palhaça, né. O palhaço em si é um lugar predominantemente masculino, era. E aí de uns tempos para cá, começou a surgir esse movimento. Como é que foi isso para você? No início você teve, por exemplo, preconceito? Como é que foi essa coisa de você chegar no circo, no teatro e depois ir para a palhaçaria? Então, você falou tudo. É um lugar, até hoje, predominantemente masculino, né? Tanto que esses dias eu compartilhei uma referência de palhaçaria nas minhas redes também, falando de um outro trabalho, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Que teve uma figura que é uma referência muito grande na palhaçaria, principalmente para mulheres, não só para mim, como para outras colegas que a gente conversa, que era a Maria Elisa, na década de 40, ela deu vida ao palhaço chamego. E ela deu vida a esse palhaço no masculino, justamente porque ela entendia que se ela entrasse como palhaça no feminino, não teria tanto essa potência, não teria tanto essa valorização. Era um lugar muito não aceita a entrada das mulheres. E isso por muito tempo, né? E aí eu ainda reforço uma questão que aqui no Brasil a gente ainda tem muita referência dessa palhaçaria europeia. E aí o reconhecimento dessa palhaçaria, dessa comicidade brasileira, também ainda não é muito valorizado. Então a gente já entra nesse outro lugar, né? Além de ser mulher latina, brasileira, tem muito essa questão ainda da falta de visibilidade. E aí, para mim, foi um caminho assim. Primeiro eu descobri o circo, a palhaçaria, e depois ainda eu fui para o teatro. Teve esse lugar
de trazer, eu trazendo a comicidade no meu canto, nos meus shows, uma forma irreverente de falar, algumas pessoas vinham falar comigo, nossa, você é palhaça? Ou vinham afirmando, você é palhaça. E aí isso veio me trazendo questões de eu procurar, então, quem são mulheres palhaças? Preciso dessas referências. E até então eu fui encontrando muitas referências masculinas, que legal, é um espaço legal também, mas você via piadas que não me representavam, sabe? Falei, nossa, não gostei, me senti ofendida com o que esse palhaço fez. E aí, conversando com outras mulheres, conhecendo outras palhaças, que tem muitas, muitas, muitas no Brasil, fui entendendo esse lugar. Aonde está o meu riso? Aonde está a minha comicidade enquanto mulher? Do que eu vou falar? O que não é legal, o que não é engraçado. Então, por exemplo, discussões de tipo, por que quando um homem se veste de mulher, isso é engraçado? E quando, ao contrário, não é visto como algo tão engraçado? Por que se vestir de mulher e ridicularizar esse gênero é um provocador de riso, sabe? E aí começar a discutir isso com outras mulheres. E aí, nessa caminhada, eu tive parcerias muito importantes, e uma que eu sempre gosto de falar é a Fran Marinho, que é da família do Circo do Asfalto. Bem nessa época que eu estava chegando no circo, assim, né? Então, eu me via ali como cantora, me valorizava, sou uma cantora expressiva, já componho, tenho o meu valor, mas ainda não conseguia aparecer muito nos lugares. Quando eu cheguei no circo, me deram um panorama de tipo, nossa, você é muito diva. Você é muito diva, cantora, essas mulheres cantoras. E aí eu comecei a pesquisar isso e me encontrar em outros lugares. Tanto que o circo mesmo, esses circos mais antigos, os circos de lona, recebiam muitos cantores. Então, muitos cantores começaram no circo também, né? É que hoje em dia a gente tem um outro mercado musical, mas muitos cantores. Até voltando para o forró, como por exemplo, o Luiz Gonzaga cantou muito no circo, né? Tem uma outra referência para mim que é a Marinês, que é a rainha do chachado, cantou muito no circo. A gente vai buscar a história. O circo sempre foi um lugar de acolher múltiplas manifestações artísticas. E aí eu fui enveredando também, buscando a comicidade no canto, a comicidade na voz, como que eu uso a minha voz não só para esse canto tão belo, né? Como que eu posso utilizar de maneiras outras, tantas possibilidades. E estou até hoje descobrindo. Legal. Aline, bem, vamos falar então desse novo projeto, né, que você está lançando, Cobertor de Orelha, e entra o teu lado compositora. Então eu queria também saber quando é que surge a compositora, Aline, e o que você busca nas letras, na tua mensagem, digamos assim, né, e falar sobre esse projeto, né, como é que foi a produção e a idealização? Eu, como compositora, então eu comecei a compor nessa mesma época que eu comecei a cantar, nada muito, não tinha muita pretensão. Comecei a escrever alguns versos, cantava, e aquelas rimas meio adolescentes, né? Aquela coisa meio básica, e aí é isso, a gente tem que começar de algum ponto, e aí eu fui descobrindo. Hoje em dia, eu entendo assim que os assuntos que mais me interessam comunicar são esses assuntos justamente relacionados ao gênero. E nesse projeto, que inclui o Cobertor de Orelha, é um projeto, é um álbum que eu trago essa perspectiva de gênero. Eu me identifico como mulher, né? Sou uma mulher cis, e eu trago não somente esse lugar onde eu falo, eu denuncio algumas questões. Então, é um álbum que eu vou lançar ainda no início nesse primeiro semestre, né? De ano. Então, eu trago muitas questões falando sobre as nossas lutas, sobre as injustiças, mas eu falo principalmente das nossas vitórias. Eu falo de uma maneira, em muitas músicas, debochada, uma brincadeira, sabe? Não aquela coisa explosiva, de guerrilha, por mais que tenha em algumas músicas também, e que eu acho muito necessário ter esse lugar sério, de dar a letra, mas eu também gosto desse lugar de ser meio sarcástica, que vem muito da palhaçaria, a gente debochar de algumas situações. E esse projeto, Cobertor de Orelha, é uma música que eu já havia feito a composição há alguns anos. É uma música que fala sobre o prazer feminino. E ela vai falar sobre o prazer numa outra perspectiva.
porque é um tabu ainda, né? Por mais que você já consiga, seja uma mulher que já tem esse entendimento, consiga conversar, você ainda é refém desse tabu de alguma maneira. E eu vejo que tem muitas mulheres que ainda nem estão nesse lugar de conversar, nem sentem essa liberdade de conversar. E uma outra problemática é como a gente aprende o que é prazer. Então tem uma cultura muito forte da pornografia. E talvez não é isso. Não é isso que eu goste, não é isso que me representa, não é essa a minha escola. Então a gente acaba aprendendo nesse lugar, principalmente da mulher que é hétero, né? Então ela acaba aprendendo com um homem que aprende com a pornografia. E aí você vai ver, não, nem é isso que eu gosto. Eu tô seguindo ali um modus operandi que eu nem tô descobrindo meu corpo, eu nem tô descobrindo a minha sexualidade. Então essa música que é o Cobertor de Orelha traz muito essa brincadeira. E aí eu fui contemplada por um edital, que é o edital Paulo Gustavo, fui contemplada por esse edital no meu município, que é São Bernardo do Campo, para fazer a produção de um videoclipe. Era um valor que, para uma produção audiovisual, né, quem trabalha com isso, geralmente são valores altos, né, é uma equipe gigante, são muitos equipamentos, e aí, na realidade do edital, não foi isso. Então, precisei usar muita criatividade para tentar fazer assim o melhor possível, né? Tentar traduzir. E aí eu quis trazer um complemento para a música, né? Então, a música já brinca com esse lugar do corpo feminino, do prazer, de debochar, de onde eu quero, onde eu não quero. E aí eu queria trazer um lugar assim de quais são os outros prazeres. E aí eu quis brincar com a ideia de ser num parque de diversões. Então eu queria muito um parque de diversões, eu fiz um paralelo, né? Eu criei o roteiro. Aí eu fiz um paralelo entre, eu queria um parque de diversões, onde o prazer também são diversos prazeres, né? Então num parque de diversões também tem outros prazeres. Relações também podem ter a diversão. Então, diversos paralelos assim para complementar a mensagem. E aí eu fiz algumas cenas num parque de diversões e algumas cenas numa casa, que inclusive foi na minha casa, no final das contas, redecorei um cantinho da minha casa, né, para fazer, e aí faz toda uma brincadeira. Então, parte dele é num sofá, um sofá laranja, e a outra parte dele é num parque de diversões. E aí nisso tem outros prazeres, o prazer de comer, a degustação de frutas, a degustação de doces. Eu trouxe uma brincadeira da gente comer algodão doce, chocolate, então trazer esses outros prazeres também de saborear. E eu brinco também com imagens, onde eu estou tocando violão, onde eu estou desenhando. Então, diversas possibilidades de prazer que a gente tem na vida, para além dessa questão sexual. Então, que muitos prazeres a gente pode ter para além disso que a gente foi ensinado, sabe? E já está em todas as plataformas de streaming, não é, Aline? Já tá, todas as plataformas, né, de streaming, o videoclipe tá no YouTube, para algumas plataformas de streaming eu fiz também os visualizers, né, que fiz alguns outros cortes, assim, e tenho feito também um trabalho nas redes sociais, no Instagram, principalmente, mostrando os bastidores, porque é um conteúdo que eu gosto muito de ver, assim, quando eu vejo outras pessoas compartilharem, sabe, todo o processo, o que a gente não vê, que eu até falo assim, em algum do que eu compartilhei, falo, olha, aqui quem vê o close vai ver o corre também. Aí eu mostro aquela parede que ficou mal pintada, mostro como eu tive que costurar as almofadas da decoração, tive que pintar a parede. Então tem todo um trabalho que às vezes quem assiste nem imagina tudo que foi necessário, né, para a gente conseguir fazer aquilo. A cultura tem muito disso e os artistas, né, vocês enfrentam muito disso, no teatro, num circo, num audiovisual. As pessoas, elas não percebem o trabalho que está por trás, quando elas veem a obra feita, né. Às vezes você vai num teatro, vê um monólogo, a atriz lá, e acha que é só a atriz, e acha que, puxa vida, ela 1 hora de espetáculo, que profissão boa, né, trabalhar só 1 hora, 3, 4 dias por semana, mas ela não sabe esse processo criativo que tem antes, e no audiovisual é muito mais complicado, todo um processo para chegar naquele vídeo gostoso
da gente ver o vídeo no YouTube. E eu já convido, né, os ouvintes aqui da Baruch News, para acompanhar esse vídeo que já está no seu canal oficial, né, ô Aline? Exatamente. Nossa, Fran, e é isso. A gente faz a prestação de contas, né? Quando a gente recebe um edital, assim. Então, todos os valores, para que eu usei cada valor. E aí, quando eu fui prestar as contas, uma das informações que tinha era quantos profissionais foram envolvidos. E aí eu fui calculando assim, porque é o que você trouxe. Ah, você vê uma pessoa ali, você não imagina. Então eu chamei isso porque eu tinha uma verba baixa e não deu para chamar todos os profissionais e tive que assumir muitas funções. Então, mas eu chamei uma diretora de arte, tem um elenco, então são mais 4 atores comigo, então nós somos em 5 atuantes, tem uma produtora para ficar responsável por diversas questões, tem a pessoa que faz a filmagem, né, o cinegrafista, tem o assistente, tem quem faz a coloração, que vai equalizar ali todas as cores, porque foram ambientes diferentes. Eu precisei muito de diversos figurinos, né, porque foram 5 personagens ali. Nossa, e para conseguir esses figurinos, quantas pessoas eu envolvi? Precisei dos doces, então precisava daqueles doces específicos, contratar uma doceira, para transportar tudo isso, o motorista do aplicativo, para as pessoas se alimentarem, a pessoa que fez a alimentação. Então são muitos detalhes e muitas pessoas envolvidas, assim. Então, outros trabalhos, você precisa de alguém te ajudando ali na preparação de voz, numa preparação de corpo, fazendo figurino, fazendo cenário. É que eu tive muita ajuda. Então, eu tive muitas pessoas que acreditam no meu trabalho, que queriam muito que isso acontecesse e me ajudaram E através de tudo isso está na prestação de contas, né, Aline? Tudo coloquei. isso entra na prestação de contas. Quer Sim, dizer, é muito bom as pessoas saberem também que quando o artista recebe uma lei de incentivo, não é receber o dinheiro, quer dizer, tem todo um processo e é tudo muito detalhado. Se faltar uma nota fiscal que comprove uma determinada coisa que você fez, você vai ser penalizada por isso, o artista, não é bem assim que funciona? exatamente. Aí pensa só, então o videoclipe está com 4 minutos, e nesses 4 minutos, para conseguir realizar esses 4 minutos, foram 36 pessoas. 36 pessoas para 4 minutos. E é isso, ninguém tem a dimensão, só a gente que está ali na batalha. Então, essa verba foi para 36 pessoas, então para 36 famílias, sabe? E o quanto é importante, né, essas leis de incentivo, né, Aline, para os artistas, tanto para valorizar a cultura, como para valorizar os artistas, porque a gente aqui na Baruch, é uma emissora 24 horas no ar, como a gente comentou, divulgando e fomentando a educação, cultura, a gente fala muito, né, que o artista, que você como cantora, como palhaça, quando você vai se apresentar: "Ah, mas o que que você faz, Aline?". "Sou cantora". "Tá, mas o que que você faz?". Como se não fosse uma profissão. E o artista é um profissional como outro qualquer, né, Aline? Exatamente, acho que teve, eu não sei em que momento histórico teve isso de tratar o artista, porque tem essa diferença, né? Tem gente que confunde, o artista com celebridade. Então tem esse lugar que você trouxe da pessoa questionar, mas você faz o quê? Eu sou artista. Mas é só isso? Ou então você fala, eu sou atriz. Mas cadê você que não tá na Globo? Então só tem uma opção, ninguém consegue pensar em outras possibilidades. Eu tô no teatro, eu estou na rua, eu sou artista de rua também, estou nas praças. É uma profissão como qualquer outra. E é diferente de ser famoso e celebridade. Para eu exercer essa profissão, não necessariamente eu preciso ser uma celebridade. É possível eu viver disso. Eu compartilhar essas expressões, eu inspirar e me inspirar no cotidiano, sem estar ali nesses holofotes também, né? Com certeza. Passa de novo os seus canais e tirar algumas informações e acompanhar esse teu novo projeto aí, Cobertor de Orelha. Legal. O meu nome é Aline Machado, e aí em todas as redes sociais eu estou como Machado Aline
Oficial. Oficial não por nada, gente. Não tem ninguém que fez um clone meu ou algo assim, mas é porque tem muita Aline Machado e eu não quis mudar o meu nome de batismo. Eu falei, esse nome tá ótimo. Ai, que nome artístico. Aí eu mantive, coloquei o oficial para dar essa diferença. Em todas as redes, tá? Também nas plataformas de streaming, Aline Machado. E é isso, convido todos vocês. Eu sempre compartilho as minhas músicas, minhas composições. Tenho feito um processo de uns tempos para cá também de compartilhar esses meus conhecimentos. Então, estou muito nesse lugar de compartilhar aulas de canto, trabalhando muito com isso também, que é uma coisa que eu tenho gostado, de compartilhar tudo que eu venho aprendendo com outras pessoas que se inspiram, que perguntam, tanto nesse processo. Quem quiser acompanhar, estudar comigo também, a gente praticar junto, tá super convidado. E gosto de compartilhar muito esse lugar de artista, sabe? De como eu faço as coisas. E vejo que é um conteúdo interessante, as pessoas gostam de entender também esse lugar, até outros artistas. Então, eu tenho muito esse lugar de trocar com outros artistas, né? Essas possibilidades da gente continuar se expressando. Maravilha. Aline, quero agradecer muito a tua participação aqui na Rádio Baruch, no portal baruchnews.com, no nosso canal também no YouTube. Seja sempre bem-vinda. Gostaria que você deixasse as suas considerações, pontuasse mais alguma coisa, comentasse, falasse alguma coisa que você considere importante. A gente acabou, né, não tratando nesse nosso bate-papo. Fica à vontade. Eu gostaria de falar de verdade, bem sinceramente, assim, sobre a gente acreditar. Acreditar em si, acreditar na sua caminhada, sabe? Acreditar nos nossos sonhos. Que por mais que a gente encontre muitos lugares que pareça que as portas não vão se abrir, a gente acreditar e liderar os nossos sonhos. Porque é muito esse lugar. Tem coisa que a gente fica esperando, né? Ai, talvez isso vai acontecer, alguém vai me encontrar, alguém vai me ajudar. E isso, de fato, pode acontecer. Mas é você que tem que puxar a nave, você que tem que puxar o bonde. E cada vez mais eu sinto isso. Eu sou responsável pelos meus sonhos, pelos meus objetivos, pela minha caminhada. E eu tenho que falar e ser incisiva, ser uma mulher incisiva, dona da minha palavra e contar a minha própria história. E é isso, eu falo isso para todo mundo, mas principalmente para as mulheres. Contem suas próprias histórias, vocês são capazes, suas histórias são lindas e o mundo merece ouvi-las. Aline, obrigado e apareça mais vezes aqui no canal da Baruch. Obrigada, Frane, obrigada a todo mundo da Baruch. Vida longa a Baruch, muito sucesso, que passem muitas pessoas legais, interessantes aqui para trocar essa ideia. E a gente termina esse nosso bate-papo, claro, ouvindo o Cobertor de Orelha, esse novo trabalho da cantora, compositora e palhaça Aline Machado. Outono quente, tenho pensado no inverno e tenho um bom plano. Será que você vai topar? Você ficou ausente, eu vim riscar o meu caderno e pus gelo no pano pra parar de arrepiar. É que eu adoro quando você me abraça, me aperta e me joga no sofá. Desliza o seu corpo tão suado, esqueço até do golpe do lado de lá. Eu gosto é quando beija os meus lábios, em cima e embaixo, descendo como quiser. Mas vou dizer o meu plano. É fácil caso você queira. Que tal fazer
fazer das minhas coxas seu cobertor de orelha. Ai. É mais pra cima, viu? É outono quente, tenho pensado no inverno e tenho um bom plano. Será que você vai topar? Primeiro a gente sente aquele calor interno, depois mudar de plano pra você fotografar. É que eu adoro quando você me abraça, me aperta e me joga no sofá. Desliza o seu corpo tão suado, esqueço até do golpe do lado direita. Eu gosto é quando beija os meus lábios, em cima e embaixo, descendo como quiser. E vou dizer o meu plano. Eu quero, espero que cê queira. Que tal fazer das minhas coxas seu cobertor de orelha? Vai querer?